bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariana Vasconcelos, psicóloga, especialista em comportamentos alimentares, mas aqui no meu canal, além dos transtornos alimentares e comportamentos alimentares, eu falo sobre saúde mental. Hoje vamos conversar sobre pânico, síndrome do pânico, ansiedade, aquela sensação desconfortável de aperto no peito que você não sabe por que você sente. Vamos lá? Esse vídeo é dedicado para um amigo que um dia, numa conversa, porque você sabe, né? Psicólogo chega em barzinho, vai conversar, não tem para onde escapar. Sempre vai ter algum amigo que ou vai querer uma terapiazinha ali de graça, mas aí não acontece, claro. Ou vai conversar sobre algum assunto, daí, mas eu é mesmo, assim, daí eu tenho vontade de falar porque eu gosto muito da minha área. E aí se eu escuto alguma coisa e falo assim, ou porque a pessoa entendeu errado, ou talvez ela não tenha informação sobre o assunto, aí eu adoro explicar. Bom, nesse caso, nesse dia, esse colega, ele acabou contando que ele teve uma crise de pânico, mas ele não falou que era uma crise de pânico. Eu que falei pra ele que isso era uma crise de pânico, e aí eu falei, vou fazer um vídeo a respeito para explicar. Porque muitas vezes você pode ter sintomas ansiosos e deixar isso passar, só considerar assim, é uma ansiedade mesmo, eu tô ansioso e tudo bem, passou e é isso. Só que as pessoas confundem, existe a crise, a ansiedade em si, aquela crise que acontece, que ela dura pelo menos aí, pensando no aspecto fisiológico, 40 minutos, e tem a crise de pânico, que ela é mais intensa, ela é mais curta, mas ela é mais intensa. E ela dura mais ou menos ali de 5 a 10 minutos. Então entenda, independente dos sintomas que você sinta, tanto a crise de ansiedade como a crise de pânico, eu considero que nem gosto muito de usar essa palavra crise de ansiedade, mas tá, você sabe o que é. Os dois têm um tempo delimitado ali. Uma hora vai passar. Respira que vai passar, fique tranquilo que passa, né? Mas não é bem assim, a hora que acontece a gente fica desesperado. Eu falo isso porque eu já tive umas crisezinhas de pânico, inclusive fui parar no hospital já, num período aí que eu atendia muita gente. Mas vamos por partes, né? Quando você tem sintomas ansiosos, você pode sentir, não necessariamente tudo isso que eu vou te falar, mas você pode sentir algumas coisas. Tontura, respiração parece que tá curta e pode ser mesmo, pode ser que você respire e não consegue puxar o suficiente do ar, porque na ansiedade, mesmo se você não tem o transtorno de ansiedade, mas você pode ter um episódio ali, você acaba contraindo essa região aqui do diafragma, então fica difícil de respirar, a respiração vai ficar curta e aí você fica com a sensação que a sua respiração está pesada, é um ponto. Você pode sentir, né, nessa tontura a sensação também de que se você tiver com uma crise muito forte, por exemplo, que parece como se fosse um fantasma, você está saindo, tem uma sensação meio esquisita, você não sente muito bem o corpo, fica um negócio meio enuviado, meio estranho. Você pode ter boca seca, você fica, nossa, mas minha boca está seca toda hora, aí você toma água, a boca fica seca, fica seca, fica seca, pode ser um sintoma por conta da ansiedade. Você pode ter formigamentos, e a gente já pensa que essa ansiedade já está um pouco mais agravada, formigamento na mão. Tem pessoas que quando tem a crise de pânico, ela sente aqui o braço doer e sente uma dor muito forte, como se fosse ter um infarto. E ela tem até náusea, pode ter náusea, né, aquele enjoo, assim, fica enjoada. Pode ser que você tenha sintomas referente ao seu intestino, então você tem que a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei com tanto medo que eu fui parar no banheiro. Então tem dor na barriga, o intestino pode soltar, dor de cabeça, tensão muscular, travar aqui o pescoço, trava o ombro, os olhos, tensão no olho, você pode sentir que você contrai o corpo. Pode ter também percepções de temperatura no corpo. Então, você pode ter muito calor. De repente, você fala, nossa, mas eu tô com calor, um calor. É um dos sintomas de ansiedade. Você sabia disso? Pode ser sim. Ou frio, calafrios. Sabe aquela história que você fala assim, ui, acho que passou um espírito aqui, um fantasma. Não, fantasma, o espírito tá lá do outro lado, você tá sentindo aqui. Falando que tá sentindo. Não, você tá com calafrio por conta de uma questão fisiológica relacionada à sua ansiedade. Tá bom, falei sintomas aqui. Agora, no aspecto mais fisiológico, mais físico, mas tem sintomas também que tem a ver mais com pensamento, com a parte mais cognitiva. O que seria?
excesso de pensamento, então você tem uma quantidade gigantesca de pensamento, você não consegue focar, você está fazendo atividade, você não consegue manter o foco, aí você me solta que você fez um teste horroroso lá na internet e fala assim, eu não tenho foco porque eu tenho TDAH. Não, aí a gente descobre lá no processo de terapia, bonita ou bonito, que você tem transtorno de ansiedade generalizada, e não tem nada a ver com TDAH. A pessoa que é ansiosa, ela também pode perder o foco. Por quê? Porque a cabeça da criatura está tão ocupada com tanta coisa, você pensa tanta coisa ao mesmo tempo, que é lógico que você vai perder o foco. E outra, suponhamos, aqui estou falando de sintoma, mas já meio que falando de outros diagnósticos. Se você tem um transtorno de ansiedade, e principalmente o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem uma tendência de ser uma pessoa muito crítica. Então ela começa a fazer as atividades, ela acha que não tá bom, aí ela começa a se julgar, começa a ter pensamentos catastróficos, tem uma série de tipos de pensamento e aí ela desfoca. Mas ela desfoca não é porque tem TDAH, é porque ela tá ansiosa, certo? Então, bom, perca de foco. O tipo de pensamento, eu já falei que a quantidade de pensamento é excessiva, só que nesses tipos de pensamento eu falei de quantidade, mas existe categorias de pensamento, você sabia disso? Tem pensamentos, e vou dar até os nomes dos pensamentos aqui. Não basta ser uma quantidade gigantesca, ele também tem um tipo, um formato. O primeiro, e que eu acho assim, maravilhoso, que boa parte das pessoas que são ansiosas tem esse tipo de pensamento, chama leitura mental. Não é que você tem uma bola cristal, de que você adivinha do que eu tô pensando, e psicólogo não faz leitura mental, tá? Isso aí é uma balela, que não sei nem por que até hoje as pessoas falam disso. Leitura mental é você achar que você tem a capacidade de ler o que o outro está pensando. Quer ver um exemplo? Você dá uma palestra, ou você dá um curso, que seja, você se expõe. E aí tem uma pessoa que tá lá assim, olha no celular, aí anota alguma coisa, aí olha pra você, fala, ó, tá mandando mensagem no WhatsApp falando de mim, falando pra amiga dela que, olha que péssima essa pessoa que tá dando a palestra. Ela não gostou e ainda tá compartilhando com outra pessoa. Você tem certeza disso? Você tem evidência? Tem como você saber? Você olha, você tá vendo o celular da pessoa, você tem como confirmar isso? Não tem. Então, é uma leitura mental negativa, porque ainda por cima, além de você fazer uma leitura mental, você desqualifica já o que você está fazendo. Você já está falando que não tá bom e que o outro ainda está compartilhando. Olha isso. Previsão do futuro. A gente continua ali com a bola de cristal. Você vai para uma entrevista, aí você já fala o seguinte, ou você já pensa, é certeza que eu não vou passar. Não vou passar porque não vai dar certo. Eu não sou bom, não vai dar certo não. Então assim, qual a previsão? Pode ser, vamos colocar assim em porcentagem, você tem 50% de chance de passar na entrevista e 50% de não passar. Mas como que você faz uma previsão de 100% que você não vai passar? Então, isso é adivinhação do futuro. É claro que esse tipo de pensamento é ligado com algum tipo de crença. Talvez uma crença ali que você não tenha capacidade. Então, você sempre acredita que nunca vai dar certo. E aí, você fica com esse pensamento adivinhando lá o futuro que você nem sabe. Catastrofização. Difícil de falar, né? Catastrofização. É um tipo de pensamento que, como o próprio nome já diz, catástrofe. Você já pensa coisas ampliadas, trágicas, gigantescas. Você manda uma mensagem lá pro seu namorado, pra sua namorada. A pessoa demora para responder. Ao invés de você pensar, fulano está no trabalho, deve estar ocupado. Aí você pensa assim, não me respondeu porque está com outra. Bom, você já catastrofizou. Qual a evidência que você tem disso? Pode ser que ele esteja fazendo isso? Pode ser. Mas você não tem evidência. Você pode trazer dados mais de realidade, sim. Será que normalmente essa pessoa demora para responder? Sim, é uma pessoa que sempre demora para responder. Ou então pode ser com uma amiga, né? Usei exemplo aí de relacionamento, mas pode ser de uma amiga. Mas a fulana, eu acho que ela tá brava comigo e tudo mais. Tá, mas você não sabe, a pessoa pode estar com dor de cabeça, não tá afim de responder o WhatsApp, a pessoa simplesmente não viu, a pessoa tá trabalhando, são tantas possibilidades, e por que você vai fazer esse aspecto ampliado? Fulano está me traindo, fulano não gosta de mim. Tá aumentando a situação. Rotulação. Você coloca realmente um rótulo, você determina. Então assim, você vai lá numa situação, conhece um grupo de pessoas,
E aí você percebe que o pessoal interage mais com uma pessoa e não interage com você. Aí, o que você faz? Você rotula, sim, eu sou uma pessoa chata mesmo. Eu sei que eu sou uma pessoa chata, é por isso que o pessoal não tá conversando comigo. Você rotula. Sabe o que pode ter acontecido? De repente, vamos levantar a hipótese. Pode ser que, de fato, as pessoas não gostaram tanto de você, ou pode ser que você é uma pessoa que nem interage, você não é comunicativa, ou você é uma pessoa muito fechada e as pessoas acharam assim, olha, acho melhor não chegar perto dela, porque ela parece uma pessoa muito séria, muito tímida, sei lá o que pensaram. E aí você rotula, já coloca um título gigantesco, e aí toda situação que é parecida, você vai com esse rótulo, com essa plaquinha, com esse nome, eu sou chata mesmo. Rotulação. Super generalização, hipergeneralização. Você sabe aquele eu tudo, nada, nunca, jamais? Você pensa uma situação que tem possibilidade, probabilidades de ser boa, de ser legal. Aí você já coloca, não, mas jamais você vai conseguir. Então, sei lá, você foi num parque de diversões, aí você viu alguém pulando lá de bungee jump, sei lá como que é o nome. Aí você fala assim, nossa, jamais, nunca que eu vou conseguir ser uma pessoa assim, nunca que eu vou fazer isso. Aí você hipergeneraliza, né? Vou viajar, fulano subiu no palco, dançou, fulano fez amizade com um monte de gente. Nunca vou ser assim. Você generaliza, você fala nunca, mas nunca não é muito tempo. Depois tem um que é parecido, digamos que vizinho desse, que é o tudo ou nada. Mas é o tudo ou nada no sentido assim do, que a gente usa bastante esse termo, 880. Então assim, eu acho que vou pegar do comportamento alimentar, já que eu sou especialista nessa área. A pessoa vai lá, faz o acompanhamento dela, não fala de dieta assim no sentido de dieta para emagrecer, mas faz o acompanhamento de dieta ali para ela melhorar a alimentação. Aí que ela só pode comer um doce, um brigadeiro, supondo. Ela pega e come 5 brigadeiros. Aí essa pessoa fala assim, tá bom, pera lá, só podia comer um. Então no outro dia, faça de novo ali a sua questão alimentar, cuide dela, como um brigadeiro. Aí o que essa pessoa vai fazer? Tudo ou nada. Ela fala assim, já que eu não comi um brigadeiro, eu comi 5, agora também eu vou comer 10. É tudo ou nada, então já vai pro extremo, vai para as pontas. Tem também que a gente chama esse tudo ou nada de pensamento dicotômico. Peguei aquele exemplo lá da roda que você conversou, chegou lá e ninguém te deu tanta atenção. Já que ninguém me deu atenção, então tá bom, nunca mais eu vejo esse pessoal, tudo ou nada. Eu não sou legal mesmo, então não vou ser legal, ponto final, 880. Toda aquela coisa extrema, você não acha um meio termo na situação. Agora tem um que é muito, muito típico mesmo de uma pessoa ansiosa, que é o e se, será? A situação já passou, já aconteceu, e você fica assim, e se eu tivesse dito tal coisa? E se eu tivesse feito não sei o quê? Será que se eu falar com a fulana, tal coisa vai se resolver? Você pode até questionar, você pode levantar possibilidade. Será que se eu conversar com ela? Mas sabe aquela coisa assim que não acha a solução, não tem hipóteses assim plausíveis, só fica assim, e será? Mas será que se eu tivesse feito tal coisa? E se? E não sai disso. A situação já foi, já aconteceu. Se deu errado, levante outras possibilidades, levante outras soluções, mas e se será? Não vai resolver. O tempo já passou, já foi. E se em 2020 eu tiver... Se 2020 já passou. Personalização. O nome tá estranho, né? Personalização. É como se você atribuísse todos os erros dos outros como você sendo culpada. Vamos pensar assim. Você tá num grupo de amigos, foi lá pra praia, amigos, né? Todo mundo foi pra praia, não sei o que e tal. Você ficou responsável de fazer o almoço. Só que teve uma pessoa que ficou responsável de fazer a compra da comida. E teve uma outra pessoa que ficou responsável de lavar a louça do dia anterior para você conseguir cozinhar. O que aconteceu? Fulano comprou a comida de última hora, o outro não lavou louça suficiente, atrasou tudo, atrapalhou tudo. Tá todo mundo morrendo de fome, todo mundo irritado. As pessoas estão irritadas com você? É sua culpa de estar todo mundo com fome? Não, é a culpa de um monte de gente. Aí na personalização, o que você faz? Tudo culpa minha. Eu tinha que ter cozinhado tal, feito a comida, não sei o que, todo mundo tinha que comer tal horário, tal, e você vai atribuindo, tá todo mundo com fome, irritado por minha culpa. Não, aí não é sua culpa. Se você levantar tudo ali, o contexto, você vai ver que teve mais gente que é responsável também pela situação. Então,
culpabilização não, é personalização. Agora sim, vou falar da culpabilização. Ela é um pouquinho diferente. A culpabilização, você acaba culpando o outro. Eu fiz uma prova e não deu certo, mas assim, também, né, a professora é super exigente. Daí, assim, eu viro pra você e falo assim, também, né, você não estudou. Então, você atribui o erro, o problema que você teve, como sendo culpa do outro. Aí você não assume a culpa, que é diferente da personalização, que você atribui tudo pra você. Na culpabilização, ao contrário. Tudo é culpa do outro. Entrei em tal lugar e a pessoa serviu uma comida ruim, gelada e ainda paguei caro. Tá, mas é culpa sua que você aqui não reclamou. Por que você não reclamou antes? Não, mas a comida estava muito cara, não devia ter cobrado tanto. Mas estava lá no cardápio que o valor era aquele. Você que foi besta e não pediu para esquentar a comida ou não caiu fora daquele lugar. Comparações que são disfuncionais, comparações injustas. É aquela comparação assim, você, um profissional, vou usar aqui um psicólogo tal, aí eu vou na palestra de um outro psicólogo que está formado há 20 anos, que fez doutorado, que já tem uma especialidade, uma habilidade de falar na frente das pessoas. Aí eu vou lá assim, e falo assim, nossa, quando eu faço minhas palestras eu não falo que nem esse cara, nossa, eu não sei tudo isso. Nossa, ele sabe muito sobre o transtorno borderline, né? Nossa, eu não sei. Só que é uma comparação injusta. Eu tenho 10 anos de formação e o cara tem 20. A minha especialidade é transtornos alimentares, a dele é o borderline. É lógico que ele vai saber mais. Então, assim, é uma comparação injusta. A pessoa tem mais habilidade para falar. Sim, é um professor acadêmico, ele fez doutorado. Eu tô mais na clínica. Percebe? É uma comparação injusta, não dá pra você comparar. Mesma coisa, eu faço dança, né? De repente eu virar pra alguma amiga minha e falar assim, nossa, mas ela dança super bem, a presença de palco dela é maravilhosa. Tá, faz 10 anos que a criatura dança e eu faz 3 anos que eu danço. Não tem como comparar, entende? Comparação injusta, pensamento disfuncional que gera ansiedade ou que acontece também por conta da ansiedade. E agora, para acabar o vídeo, que eu sei que ele ficou um pouco longo, mas necessário para você entender com mais detalhes, porque precisa de informação. Lembra que meu amigo não sabia que ele tinha crise de pânico, síndrome do pânico, porque não tinha informação a respeito. E agora você tendo essas informações, você vai investigar. Não é que é para você sair com um diagnóstico daqui, hein, gente, por favor. É só para você ter uma ideia, falar, opa, acho que eu tenho essas coisas, e aí você busca ajuda. Então, crise de pânico. O pânico, ele tem intensidade, uma intensidade, por exemplo, se você vai sentir a respiração ofegante quando você tem a crise de ansiedade ou quando você está ali no transtorno ansioso, que você tem os sintomas, na crise de pânico é muito intensificado. Se você tem tontura, a tontura é muito intensificada. E não é só o fato da intensidade, mas o tempo também ele é curto. Ainda bem, né? Que Deus me livre ter todos os sintomas ali do pânico e durar mais tempo. E o que pode acontecer numa crise de pânico? O ataque de pânico, seria ideal, melhor falar esse termo, ataque de pânico. Quando você tem esse ataque de pânico, acontece, talvez, né, algumas pessoas, de ter pensamentos que parece que tem até gente, né, paciente que ela fala assim, nossa Maria, eu achei que eu fosse surtar. Por quê? A pessoa tem uma sensação como se ela estivesse despersonificando, parece assim que ela está deixando de ser ela. Algumas pessoas relatam como se elas conseguissem se ver para além, como se ela tivesse saído do corpo. Parece esquisito, não é isso, né? Mas como se ela tivesse saído do corpo. Então, uma despersonalização. Ela olha para o corpo, de repente olha para a mão, fala assim, nossa, é minha mão, não é minha mão, e fica um negócio esquisito. Pode acontecer o sintoma que eu falei dela ter aquela dor super forte, parecer que vai ter um infarto, e o pensamento da pessoa é que ela vai morrer mesmo. Você fala, não, fulano, você tá lá ajudando, a pessoa, não, que eu vou morrer, eu sou nova, vou morrer, eu vou morrer. E aí fica difícil também de raciocinar. E a pessoa pode sentir ameaças, então ela pode ter talvez assim, ter mesmo um certo alucinação e delírio. Então ela começa a criar assim, porque agora meus ancestrais vão vir me buscar e vão me arrastar, porque está na hora de eu... Sabe assim, vem e a pessoa até fica depois assim, nossa, acho que eu tive um surto psicótico. Não, ele não teve. O ataque de pânico é capaz de causar isso sim. Lembrado que o meu colega falou, ele estava na academia,
E eu já vi vários relatos de pessoa que tá na academia lá fazendo, ela já tava ansiosa. Aí foi fazer o exercício, ficou mais agitado, aí olha pro lado e fala assim, tá todo mundo observando, tá todo mundo olhando, fica meio persecutório. E ela tá tendo, na verdade, um ataque ali de pânico. E a crise de ansiedade, você pode ter esses sintomas também, só que eles são bem diminuídos, e aí você não tem essa despersonalização. Você pode ter uma sensação esquisita com o seu corpo, mas você ainda está mais consciente, você consegue controlar mais. O pânico, o problema dele é que você tem um descontrole, né? É como se fosse assim, nada passa, nada resolve, você não sabe o que fazer, você não sabe o que pensar. O ideal é, se possível, fica quietinho, só respira um pouquinho, não precisa também fazer respirações elaboradas, não, que uma hora vai passar. E na ansiedade, na crise ali de ansiedade, ela é mais duradoura, mas os sintomas eles são menos intensos, e aí tem essa diferença. E ele pode começar, assim, a ansiedade, ela teve um fator, um evento ali, você ficou incomodada, ficou irritada, ficou ansiosa, pensou várias coisas, aí ela sobe, desce e tal, mas ela tem um contínuo e fica ali. E você vai tendo e vai pensando, tem esse monte de pensamento disfuncional aí que eu te falei, que é ok, mas fica por aqui, se a gente fosse fazer um gráfico. Agora, o ataque de pânico não, ele tá aqui e não tem causa aparente, tá? Pode acontecer assim, não tem nada que, como dizem por aí, né, o gatilho, que seria um fator desencadeante, que a gente usa na psicologia, fator desencadeante. Não tem um fator aparente, ele simplesmente teve. E aí, assim, é daqui pra cá. Se fosse um gráfico, vai fazer assim, depois cai, sabe? Isso é uma onomatopeia aqui. E então não tem esse contínuo, é aqui, foi, desceu, caiu, pronto. E pode não ter mesmo um fator desencadeante. Qualquer pessoa está sujeita a ter um ataque de pânico. Bom, agora que você sabe de tudo isso, mande esse vídeo para uma pessoa que você acha que fala assim, nossa, seria legal se meu amigo soubesse, eu acho que meu amigo tem ansiedade, quem sabe? Ou, outro dia eu tava conversando com uma amiga, eu falei, gente, será que eu e ela também tem isso? Não sei. Se você acha que faz sentido, compartilhe esse vídeo, comente, tire suas dúvidas e se inscreva no meu canal, para o meu canal crescer aqui. E até uma próxima.